Sim, ela adorou a massagem. Você sabia disso? Dava pra ver no rosto dela, quando ela levantou da maca, naquele sorriso relaxado, naquele jeito de se mover mais leve. Ela te agradeceu, disse que foi incrível, disse que ia voltar com certeza, e você ficou lá, com aquela sensação boa, de quem fez um trabalho bonito, de quem cuidou de verdade, de quem transformou alguém naquele dia. Mas ela não voltou. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E você ficou lá esperando aquela mensagem. Aquele, oi, quero agendar, de novo, que nunca veio. Nada dói mais para um massoterapeuta do que dar o seu melhor e assistir a cliente sumir sem explicação. E o pior, não é nem o dinheiro que deixou de entrar. O pior é a pergunta que fica. O que eu fiz de errado? Será que ela não gostou e não quis falar? Será que ela foi outra profissional? Será que eu cobrei caro demais? Será que a massagem não foi tão boa quanto eu achei que foi? Essas perguntas ficam na cabeça e cada vez que uma cliente nova some, esses pensamentos voltam mais fortes. Eu sei que você já viveu isso, provavelmente mais de uma vez. E eu preciso dizer uma coisa importante logo de início. A cliente não sumiu porque você foi ruim. A cliente sumiu porque faltou algo que nenhum curso de massagem te ensinou a construir. E hoje vou te mostrar o que é esse algo. Uma massagem boa relaxa o corpo por algumas horas. Mas o que faz a cliente voltar não é a massagem, é o vínculo que você criou antes, durante e depois da sessão. Eu sou Maicon Alex, sou massoterapeuta e criador do método Massoterapeuta de nível 3. E esse vídeo foi feito especialmente para você, massoterapeuta que se dedica, que estuda, que se cuida, mas que ainda vê clientes indo embora sem entender o porquê. Porque o problema não está na sua técnica, o problema está no nível que você ainda não chegou. E quando você chegar, suas clientes vão parar de sumir de vez. Fica até o final. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada atendimento que você faz. Deixa eu te contar o que realmente está acontecendo com a maioria dos massoterapeutas. Elas pensam que a cliente foi embora por causa do preço, ou porque encontrou alguém mais perto de casa, ou porque a vida ficou corrida e ela não teve tempo. E pode ser que, em alguns casos, seja realmente isso, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a cliente foi embora porque ela não criou um motivo forte o suficiente para voltar. E esse motivo não é a dor que aliviou, não é o relaxamento que sentiu, não é nem a qualidade da massagem. Esse motivo é a conexão que ela sentiu com você. Ou, pior, a conexão que ela não sentiu. A cliente volta pela massagem na primeira vez, mas ela volta para a segunda, terceira, 10ª vez por causa de você, não da técnica, de você. Eu sei que isso pode parecer abstrato, pode parecer que estou falando algo que você não consegue controlar, mas isso não é abstrato, não é sorte, não é carisma que você tem ou não tem, é um conjunto de comportamentos muito específicos que criam ou destroem o vínculo com a cliente, em momentos muito precisos do atendimento. E deixa eu te mostrar onde esses momentos acontecem, porque provavelmente você está perdendo a cliente em um desses pontos sem perceber. O primeiro momento crítico é a chegada, os primeiros 2 minutos que a cliente passa com você. Sabe o que a maioria das massoterapeutas fazem nesses 2 minutos? Elas recebem a cliente, perguntam como ela está, leva ela até o espaço do atendimento, explica rapidamente o que vai fazer e começa. Parece certo, parece profissional, mas está faltando a coisa mais importante. Nos primeiros 2 minutos, a cliente está decidindo se vai confiar em você e a maioria das massoterapeutas pula exatamente esse momento, sem saber o que é o mais importante de todo o atendimento. O segundo momento crítico é durante a massagem, especificamente o silêncio. O silêncio é o maior termômetro de um atendimento. Quando a cliente fica em silêncio profundo durante a massagem, é porque ela afundou, é porque ela entregou o corpo, é porque ela confia. Mas quando ela fica fazendo perguntas, comentando coisas, checando o tempo, ela não afundou. Ela está presente demais na cabeça. Isso significa que alguma coisa no ambiente ou na sua presença não deixou ela se soltar. E o terceiro momento crítico é o mais negligenciado de todos. É o encerramento. O que acontece depois que a massagem termina? O que você faz? A maioria das massoterapeutas encerra o atendimento assim. Então foi isso. Espero que tenha gostado da minha massagem. Qualquer coisa me chama para agendar de novo. E a cliente vai embora, satisfeita com a massagem, mas sem um motivo claro para voltar. Sem uma âncora emocional, sem aquela sensação de essa profissional me entendeu de verdade. Massoterapeuta, saiba que o encerramento de um atendimento vale tanto quanto a massagem inteira, porque é o último sentimento que a cliente carrega quando sai pela porta. E agora eu preciso te perguntar algo. Pensa nos seus atendimentos, pensa em como você recebe sua cliente, em como você conduz o silêncio durante a sessão, em como você encerra, porque o automático atende bem. Mas o automático não retém, e reter cliente é o que separa uma agenda cheia de uma agenda vazia. Eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Você tem uma médica, uma dentista, uma cabeleireira, ou alguém da área da saúde ou cuidado pessoal que você não troca por nada nessa vida? Que mesmo que ela
sei lá, mude para outro canto, ou apareça alguém mais barato, ou mesmo que a vida dela fica mais corrida, você dá um jeito de continuar indo nela. Pensa nessa pessoa, pensa no que ela tem, no que ela faz, no que ela te dá que as outras não estão te dando. Eu tenho certeza que a resposta não é ela tem a melhor técnica do mundo. Claro, em alguns casos isso pode acontecer, mas a resposta provavelmente é algo como ela me atende bem, ela lembra de mim, ela me faz sentir que eu não sou só mais uma cliente. Quando eu saio de lá, eu me sinto diferente. Isto é o que cria vínculo de verdade. A profissional que você nunca troca não é necessariamente a mais técnica, é a que você gosta, porque ela te faz sentir vista, que é lembrada, que é importante. E agora eu quero que você pense nas suas clientes. Você faz elas sentirem isso? Eu não estou perguntando se você é tecnicamente boa. Eu tenho certeza que você é. Estou perguntando se as suas clientes saem do seu atendimento sentindo que foram vistas, que foram realmente ouvidas, que você prestou atenção nelas como pessoas. Não só como corpos, com tensão para liberar. Porque existe uma diferença enorme entre atender um corpo e atender uma pessoa. Deixa eu te mostrar essa diferença na prática. Quando você atende um corpo, você foca nos pontos de tensão, você trabalha os músculos, você aplica a técnica correta, você faz de tudo tecnicamente certo. Agora, quando você atende uma pessoa, você percebe que ela chegou com o ombro mais tenso do que da última vez. Você nota que ela está respirando diferente, você sente que tem alguma coisa além da tensão muscular ali. E você cria um espaço onde ela pode simplesmente ser, sem pressa, sem julgamento, sem precisar explicar nada. Sua cliente não vem até você só porque o corpo dela dói, ela vem porque na sua sala ela pode parar. E parar virou o bem mais raro do mundo. Ou seja, na sua sessão de massagem, a cliente pode ficar tranquila, em paz. Ali é o momento ideal para ela relaxar e se entregar por completo, em que tudo para. Todos os problemas estão fora da sala de massagem. E sabe o que é poderoso nisso tudo? Quando você cria esse espaço, a massagem fica melhor. Não porque a técnica mudou, mas porque a cliente relaxou de verdade, porque ela se soltou, porque ela confiou. E o corpo que confia responde diferente ao toque. Os músculos soltam mais fácil, a respiração aprofunda, a sessão inteira flui de um jeito que não fluía quando a cliente estava travada na cabeça. E isso não é misticismo, é fisiologia. É o que parece quando o sistema nervoso de uma pessoa sente que está seguro. E você é responsável por criar essa segurança, não só com as mãos, com a sua presença inteira. O relaxamento mais profundo que uma cliente pode ter não começa na técnica, começa no momento em que ela decide que pode confiar em você. E agora eu preciso te dizer uma coisa importante. Criar esse vínculo, criar essa segurança, criar essa presença que faz a cliente voltar não é um dom. Não é algo que você tem ou não tem. É uma habilidade. Uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida, que pode ser praticada em cada atendimento que você fizer a partir de hoje. Essa habilidade tem 3 camadas. 3 camadas que quando você dominar, muda completamente a relação que você tem com os seus clientes. E é exatamente essas 3 camadas que eu vou falar agora. Bom, as 3 camadas do vínculo. Eu quero que você grave isso, viu? Porque isso aqui é o coração de tudo que eu vou te ensinar hoje. E antes que eu te explicar cada uma, eu preciso te contar de onde vem essa descoberta. Porque ela não veio de um livro, não veio de uma pesquisa, veio de uma observação que eu fiz durante anos, de uma mulher muito especial para mim. Minha mãe é massoterapeuta há muitos anos, sabe? E ela tem algo que eu nunca vi em nenhuma outra profissional da área. As clientes delas não são clientes, são quase que amigas. As clientes delas não são clientes, são quase que amigas. Mulheres que chegam na sala, mulheres que chegam na sala de atendimento com saudade, alívio, que sentam antes de começar o atendimento e ficam conversando, que mandam mensagens no aniversário dela, que indica a filha, a sobrinha, a vizinha, colegas de trabalho. E por muito tempo eu achei que isso era personalidade, que era algo que somente ela tinha. Somente ela tinha nascido com isso. Eu passei anos achando que minha mãe retinha clientes porque ela era simpática. Até o dia que eu parei para observar de verdade e percebi que era muito mais do que isso. Ela tinha um padrão que ela nunca tinha nomeado, que ela nunca tinha ensinado formalmente para ninguém, mas que estava presente em cada atendimento, em cada conversa, em cada gesto. E quando eu comecei a destrinchar esse padrão, eu encontrei 3 camadas que ela aplicava naturalmente e que criavam um vínculo tão forte com as clientes que elas simplesmente não conseguiam imaginar ir em outra pessoa. A primeira camada é o que eu chamo de memória ativa. Memória ativa não é só lembrar o nome da cliente. Todo mundo lembra o nome de alguém. Memória ativa é lembrar o que ela contou na última sessão. É perguntar sobre aquela situação que ela mencionou. É notar quando algo mudou no corpo dela em relação à última vez. Sabe o que acontece quando você faz isso? A cliente sente que existiu entre uma sessão e outra. Que ela não foi esquecida assim que saiu pela porta. Que você carregou de alguma forma. E isso cria uma ligação que nenhuma
técnica de massagem consegue criar. A cliente que se sente lembrada volta sempre, porque ser lembrado virou um luxo que quase ninguém oferece mais. Sabia disso? A segunda camada é o que eu chamo de escuta terapêutica. E eu preciso diferenciar escuta terapêutica de escuta comum, porque todo mundo escuta, mas pouquíssimas pessoas realmente ouvem. Escuta comum é quando você ouve o que a cliente está dizendo, enquanto já pensa no que vai responder, enquanto já está planejando a próxima manobra, enquanto parte da sua atenção está em outro lugar. Escuta terapêutica é quando você para completamente, quando você ouve não só as palavras, mas o que está por trás das palavras, a atenção, a hesitação antes de falar, o assunto que ela começou e não terminou. E quando você ouve assim, a cliente sente. Ela sente que foi realmente ouvida, talvez primeira vez em muito tempo. Sua cliente passa o dia inteiro sendo ignorada, interrompida, apressada. Quando ela encontra alguém que realmente a ouve, ela nunca mais vai largar. E a terceira camada é a mais poderosa de todas. É o que eu chamo de retorno transformador. O retorno transformador é o que você faz no final do atendimento. Não o obrigado, não o tchau, não o chama para agendar. É o momento que você olha para a cliente e fala o que você percebeu nela. Não só no corpo, nela. Eu percebi que você chegou hoje muito mais tensa do que na última vez, não só nos ombros, na respiração inteira. Você está carregando muita coisa. 3 frases simples, mas que fazem a cliente sentir que foi vista de um jeito que ninguém mais viu. E aí, ela não vai embora pensando na massagem, ela vai embora pensando em você, no que você disse, no que você percebeu, no quanto você prestou atenção nela de verdade. Minha amiga, o retorno que você dá no final do atendimento é o que a cliente vai lembrar no dia em que ela decidir se agenda de novo ou não. Faça ele valer. Memória ativa, escuta terapêutica, retorno transformador. Essas são as 3 camadas do vínculo. E quando você as aplica juntas, você para de ser mais uma massoterapeuta na vida da sua cliente. Isso torna a massoterapeuta dela. Aquela que não te troca, aquela que indica sem que ninguém peça, que sente a sua falta quando passa tempo demais sem ir. Isso é o que minha mãe construiu ao longo dos anos, sem nunca ter nomeado. E é o que eu vou te ensinar a construir de forma consciente a partir de agora. Agora eu preciso falar sobre algo que ninguém gosta de ouvir, mas que é necessário, porque de nada adianta eu te mostrar as 3 camadas do vínculo se você continua fazendo algo que destrói esse vínculo antes mesmo dele se formar. E esse algo é tão comum entre massoterapeutas que a maioria nem percebe que está fazendo. É a postura de quem precisa agradar. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você entra num atendimento com a mentalidade de agradar, você coloca a aprovação da cliente acima de tudo. Acima da sua avaliação profissional. Acima do que você realmente percebe no corpo dela. Acima do que você sabe que ela precisa. Isso parece cuidado, parece atenção, dedicação, mas não é. É insegurança disfarçada de gentileza. Existe uma diferença enorme entre cuidar da sua cliente e precisar que ela goste de você. Uma constrói vínculo, a outra destrói autoridade. E deixa eu te mostrar como isso aparece na prática. Aparece quando você pergunta 5 vezes durante a massagem se está bom. Aparece quando você muda a pressão, não porque avaliou que precisava mudar, mas porque teve medo de que a cliente não estivesse gostando. Aparece quando você não fala sobre algo que você percebeu no corpo dela, porque achou que ela poderia não querer ouvir. Aparece quando você dá desconto sem que ninguém pedisse, só porque sentiu que ela hesitou um segundo antes de confirmar o agendamento. Reconhece alguns desses comportamentos? Eu não estou te julgando, minha amiga. Eu entendo de onde eles vêm. Vem de um lugar genuíno de querer que a cliente fique feliz, de querer que ela volte, de querer que ela goste do seu trabalho, mas o efeito é o oposto de que você deseja. Quando você tenta agradar demais a cliente, em vez de ela confiar mais em você, ela confia menos, porque ninguém confia em quem precisa de aprovação demais. Pensa comigo, você já foi um médico que ficou pedindo sua aprovação durante a consulta, que ficou perguntando se você estava gostando do diagnóstico, que mudou, que ia recitar porque você achou que não ia gostar, sabe? Não! Você não gostou. O médico que você respeita é aquele que te examina, te avalia, que fala que encontrou o que encontrou dentro do seu corpo, sem rodeios, que passa clareza, que passa conduta com clareza e convicção. E você sai da consulta confiando nele, não porque ele foi simpático, mas porque ele foi seguro. Ele te passou segurança. E é isso que você vai ter que passar para seus clientes. Então, minha amiga, a mesma lógica vale para você. Sua cliente não precisa que você seja a profissional mais simpática do mundo. Ela precisa sentir que está nas mãos certas. Está nas mãos de alguém que está sabendo o que está fazendo, que avalia com precisão, que fala com clareza, que não hesita. E quando sente isso, ela relaxa de verdade, ela confia de verdade e ela volta de verdade. Sua cliente não quer uma massoterapeuta que concorda com tudo, ela quer uma massoterapeuta que entende melhor que ela mesma entende. Sua cliente não quer uma massoterapeuta que concorda com tudo. Ela quer uma massoterapeuta que entende melhor do que ela mesma se entende. E agora eu preciso te falar sobre outra crença que trava muitos massoterapeutas. A crença de que o vínculo leva tempo.
de que você precisa de muitas sessões para criar uma conexão forte com a cliente. Não é verdade. Vínculo não se mede em tempo, se mede em profundidade. Você pode atender uma cliente pela primeira vez e criar um vínculo tão forte naquela única sessão que ela vai sair de lá sabendo que vai voltar sem dúvida, sem hesitação. E você pode atender a mesma cliente por 2 anos e ela ainda está avaliando se vale a pena continuar indo. A diferença não está no tempo, está na profundidade de cada atendimento. Está nas 3 camadas que eu te mostrei, está na presença que você leva dentro da sala. Uma sessão com presença real vale mais do que 1 ano de atendimento no automático, minha amiga, porque o que cria vínculo não é frequência, é profundidade. E eu sei que você pode estar agora se perguntando, Michael, tudo isso faz sentido, mas como eu mudo isso na prática? Como eu paro de buscar aprovação? Como eu desenvolvo essa presença que você está falando? Como eu chego nesse nível? É exatamente isso que vem agora, porque teoria sem prática é só conversa bonita, é só motivação. Eu não vim aqui para ter uma conversa bonita, eu vim aqui para mudar o jeito que você atende, mudar a sua vida. Porque a palavra tem poder. Eu acredito nisso. Você acredita? Uma palavra levanta e derruba. E eu estou aqui para te dizer tudo o que você pode fazer. Então vamos falar de prática, de coisas concretas, de mudanças reais que você pode começar a aplicar no seu próximo atendimento. Não amanhã, no próximo atendimento. Porque o nível 3 não é algo que você estuda por meses antes de aplicar. É algo que você começa a praticar agora e vai refinando com o tempo. E tudo isso começa com o que eu chamo de ritual de entrada. O ritual de entrada é o que você faz antes de receber o cliente. Não o que você faz com ela, o que você faz antes dela chegar. A maioria das massoterapeutas prepara o espaço, arruma a maca, coloca música, acende o difusor. Aquele padrãozinho. E para por aí. Preparar um ambiente é o mínimo. O que separa um massoterapeuta comum de uma massoterapeuta de nível 3 é ela também se preparar. O ritual de entrada do nível 3 tem 3 momentos. O primeiro momento é a revisão. Antes de cada cliente chegar, você pega 2 minutos, só 2 minutos, e você lembra de quem é essa pessoa, o que ela te contou na última sessão, como estava o corpo dela, o que ela mencionou que estava vivendo. Não precisa de um sistema complicado. Apenas uma anotação simples depois de cada atendimento já resolve. Ela falou que está com problema no trabalho, o trapézio direito estava muito mais tenso que o esquerdo, ela mencionou que não estava dormindo bem, 2 minutos de revisão, e quando ela chegar você vai poder dizer algo que vai mudar tudo. Como está aquela situação no trabalho que você me contou, hein? 3 segundos depois e a cliente já sabe que você é diferente, que você a ouviu e lembrou, que ela não era só mais um atendimento no seu dia. Quando você lembra do que a sua cliente te contou, você não está sendo simpática, você está dizendo para ela, você importa. E isso ninguém esquece, minha amiga. O segundo momento do ritual de entrada é a respiração intencional. Antes de abrir a porta para a cliente, você respira fundo uma única vez e define mentalmente qual a intenção para aquele atendimento. Não o que você vai fazer tecnicamente, a intenção. Hoje eu vou criar um espaço onde ela vai poder soltar tudo que está carregando. Hoje eu vou estar completamente presente para ela. Hoje o que importa é ela. Não a minha técnica, não a minha performance. Ela. Parece simples demais, parece que não faz diferença, mas faz. Porque a intenção muda a energia com que você abre aquela porta. Como a cliente sente a diferença nos primeiros segundos. O terceiro momento é a recepção consciente. Quando a cliente chega, você não vai direto para o protocolo. Você para, você olha para ela de verdade, você pergunta como ela está e espera uma resposta. Não como um protocolo básico, como interesse genuíno, como alguém que quer realmente saber. A pergunta como você está pode ser a mais vazia do mundo, ou a mais poderosa. Depende de como você faz ela, e principalmente de como você ouve a resposta. E agora o segundo ritual do nível 3 é o que eu chamo de ritual de encerramento. Lembra que eu falei que o encerramento é o momento mais negligenciado de um atendimento? Então, é aqui que tudo muda. O ritual de encerramento tem 2 momentos essenciais. O primeiro é o retorno transformador, que eu já te expliquei. Você fala sobre o que percebeu no corpo, na respiração, na tensão, mas o segundo momento é o que eu chamo de ancoragem do próximo passo. A ancoragem do próximo passo não é você pedindo para o cliente agendar de novo, é você criando na mente dela uma razão concreta para voltar. O que eu encontrei hoje no seu trapézio precisa de mais 2 sessões para liberar, completamente. Se você vier na semana que vem, a gente vai conseguir trabalhar em cima do que ficou hoje. Percebeu a diferença? Você não está pedindo que ela volte, você está mostrando para ela que existe um próximo passo, que o trabalho tem continuidade, que faz sentido voltar. Ela sai sabendo que com certeza ela vai agendar de novo. Não peça para sua cliente voltar, mostre para ela porque faz sentido voltar. Existe uma diferença enorme entre as 2 coisas e ela sente essa diferença. Ou seja, ritual de entrada, ritual de encerramento. 2 rituais simples que, quando aplicados com consistência, transforma completamente a relação que você tem com seus clientes. E a agenda que estava vazia começa a ficar cheia. Não porque você fez mais publicidade, não porque você baixou o preço, mas porque você criou algo que as pessoas não encontram em qualquer lugar. Uma experiência que elas não conseguem esquecer e uma profissional que elas não conseguem largar.
Deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real, porque teoria é importante, mas exemplo concreto é o que faz a ficha cair. Eu vou te contar sobre duas massoterapeutas. Vamos dizer, vamos chamar uma de Fernanda e outra de Júlia, nomes fictícios, mas histórias reais que está acontecendo nesse exato momento. Fernanda tem 5 anos de profissão. Ela é tecnicamente muito boa, já fez várias formações, atende com cuidado e dedicação, mas a agenda dela é irregular. Tem semanas que é cheia, tem semanas que vazia, tem semanas que não dá quase nada, ela não entende o porquê, porque ela sabe que atende bem. Ela sabe que as clientes gostam, mas elas não voltam com a regularidade que ela precisa para ter uma renda estável. E Fernanda vive em um ciclo exaustivo de captar cliente novo, atende, cliente some, atende, cliente some. Captar cliente novo o tempo inteiro é o sinal mais claro de que algo no atendimento não está criando vínculo, porque o cliente cria vínculo, não some. O cliente que cria vínculo não some. É isso que eu quero dizer para você. Agora Júlia tem 3 anos de profissão, menos tempo que Fernanda, menos formação que Fernanda, mas a agenda de Júlia está sempre cheia, com as mesmas clientes que voltam toda semana, ou a cada 15 dias, com consistência, com fidelidade. E Júlia quase não precisa captar cliente novo, porque as clientes que ela tem indicam outras naturalmente, sem que ela peça. Qual a diferença entre as duas? Não é a técnica, não é o tempo de profissão, não é o preço. É que Júlia aplica as 3 camadas do vínculo em cada atendimento, conscientemente, com intenção e com consistência. Deixa eu te mostrar como Júlia recebe uma cliente. Quando a cliente chega, Júlia não vai direto para o protocolo. Ela olha para a cliente, sorri de verdade e diz: como você está? E aquela situação com a sua filha que você me contou semana passada, como ficou? 3 segundos. Nisso a cliente já sente que não é só mais um atendimento, que ela foi lembrada, que ela se importou entre uma sessão e outra. Ser lembrada é o presente mais raro que alguém pode dar para outra pessoa hoje em dia, e você pode dar esse presente em cada atendimento sem custar nada. E durante a massagem, Juliana não ficou perguntando se está bom. Ela trabalha com confiança, com presença, com silêncio intencional. Quando ela sente que precisa mudar algo, ela muda, sem pedir permissão, sem se justificar, com a naturalidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. E a cliente sente isso. Ela sente que está nas mãos de alguém que está no controle, que sabe o que está fazendo, que não precisa de aprovação para tomar uma decisão profissional. E aí ela se solta de verdade. E no encerramento, a Juliana não diz simplesmente: espero que tenha gostado. Ela olha para a cliente e fala: hoje eu percebi que você estava muito mais tensa do que a última vez, principalmente na região do pescoço, dos ombros, seu corpo estava pedindo mais atenção. Você consegue voltar na semana que vem para a gente dar continuidade no que a gente começou hoje? E a cliente já sai com a sessão com o próximo horário agendado, não porque Juliana pediu de forma genérica, mas porque Juliana criou uma razão concreta para ela voltar. A cliente que sai do seu atendimento sem saber quando vai voltar, provavelmente não vai voltar tão cedo. A cliente que sai com o próximo passo, claro, já está de volta antes mesmo de sair. E agora pensa, Fernanda, Juliana, mesma profissão, mesmo mercado, mesma cidade. Resultados completamente diferentes. Não porque uma é mais talentosa que a outra, mas porque uma chegou no nível 3 e a outra está em um ciclo vicioso. E a outra está em um ciclo vicioso de captar e perder. E a pergunta que eu preciso te fazer agora é simples. Qual das duas você quer ser? Porque você já tem a técnica, você já tem o cuidado, você já tem a dedicação. A única coisa que te falta é o nível 3. E é exatamente sobre como chegar lá que eu vou te falar agora. Eu quero te falar algo que raramente é discutido no mundo da massoterapia. Algo que eu observei ao longo de tempo conversando com... Eu quero te falar algo que raramente é comentado no mundo da massoterapia. É algo que tem a ver com um poder muito específico que a massoterapeuta tem e que a maioria nunca aprendeu a usar. A mulher que trabalha com cuidado, com toque e com presença tem acesso a um nível de conexão com a cliente que é único. Não porque homens não podem ser bons massoterapeutas, podem e são, mas porque existe algo na relação entre duas mulheres dentro de uma sala de atendimento que cria uma camada de confiança muito particular. Uma camada que nasce da identificação, do reconhecimento de uma mulher olhando para outra e sentindo. Aí ela fala, ela entende o que eu carrego. Uma massoterapeuta, mulher, não toca só o corpo da cliente, ela toca algo muito mais profundo. Ela toca a experiência de ser mulher num mundo que não para. E eu digo isso porque as mulheres que chegam para uma massagem não chegam só com atenção muscular, elas chegam com peso de cuidar do mundo, dos filhos, do marido, do trabalho, da casa dos pais, de compromissos que nunca acabam. Elas chegam esgotadas de um jeito que vai muito além do físico, elas chegam com um cansaço que não tem nome fácil, e quando elas deitam na sua maca, elas não estão procurando alívios somente. Elas estão procurando um espaço onde pode serem fortes, desabafar, se soltar, serem cuidadas, sabe? Sua cliente passa o dia inteiro cuidando de todo mundo,
Quando ela chega até você, ela está pedindo permissão para ser cuidada. Você sabe dar essa permissão? E é aqui que entra o poder que eu estou falando, quando você, como massoterapeuta mulher, entende essa dimensão de que sua cliente está trazendo o atendimento inteiro, muda de nível, porque você para de ser somente aquela pessoa que vê músculo tenso e começa a ver a pessoa inteira, a história inteira, o peso inteiro que ela carrega. E suas mãos respondem a isso, sua presença responde a isso, sua comunicação responde a isso. Mas aqui tem uma armadilha que afeta especialmente as massoterapeutas mulheres, e a tendência de absorver o que a cliente te traz, de levar para casa o peso que ela deixou na maca, de terminar o dia emocionalmente drenada, não pelo esforço físico, mas pelo esforço emocional, de estar tão presente em cada atendimento. E isso vai destruindo a massoterapeuta por dentro, lentamente, sem que ela perceba. Até o dia que ela olhar para a agenda e sente um cansaço que não é físico, é um cansaço da alma. Ou melhor, um cansaço de alma. Você não pode cuidar de todo mundo se não cuida de você primeiro. A massoterapeuta que esquece disso, um dia acorda sem energia para fazer o que ama. E é por isso que o nível 3 não é só sobre técnica de atendimento, é sobre autoconhecimento. É sobre saber quem você é dentro de uma sala, onde começa a sua energia, onde termina, o que você pode oferecer sem se perder e o que você precisa para proteger e continuar oferecendo. A massoterapeuta de nível 3 sabe criar presença sem se dissipar, sabe estar completamente presente para a cliente, sem carregar o peso da cliente. Ela aprendeu a diferença entre empatia e absorção, entre cuidar e se perder no cuidado. E como ela aprendeu isso? Aprendeu se conhecendo, aprendeu entendendo os próprios limites, aprendeu desenvolvendo o que eu chamo de presença enraizada. Presença enraizada é quando você está completamente presente no atendimento, com raízes, com um centro que não se move, com uma estabilidade interna que não depende do que a cliente traz. Você pode ouvir a dor dela, você pode sentir o peso dela, você pode estar completamente ali com ela, mas você não vai embora com ela, você fica inteira, do começo ao fim. A massoterapeuta, que sabe se manter inteira em cada atendimento, nunca esgota, porque ela aprendeu que sua presença de verdade não drena, presença de verdade alimenta. E é esse nível de autoconhecimento, esse nível de clareza sobre quem você é como profissional que separa uma massoterapeuta que dura de uma massoterapeuta que se perde no caminho, porque a carreira da massoterapia é longa, é linda, é transformadora, mas só para você, quem aprende a se cuidar enquanto cuida. E é exatamente sobre isso que o nível 3 te prepara. Não só para atender melhor, mas para durar, para crescer, para construir uma carreira que sustenta você, do mesmo jeito que você sustenta clientes. Eu quero te mostrar agora o que muda na prática, na vida real, na agenda real e na renda real, na vida real de um massoterapeuta que parou de perder clientes e começa a construir algo que dura. Porque eu sei que tudo que eu falei até aqui faz sentido na teoria, mas você precisa ver o outro lado. Precisa ver o que acontece quando você chega no nível 3. Quando as 3 camadas do vínculo viram parte de quem você é como profissional. Precisa ver o que é acordar numa segunda-feira e saber que sua agenda já está cheia, sem precisar postar história pedindo horário, sem precisar dar desconto para fechar vaga, sem precisar ficar no celular esperando alguém responder. Existe uma diferença enorme entre ter clientes e ter uma clientela. Clientes vêm e vão, clientela fica. E clientela se constrói com vínculo, não com promoção. A primeira coisa que muda quando você para de perder clientes é a sua relação com o dinheiro. Porque quando você vive no ciclo de captar e perder, a sua renda é imprevisível. Tem mês bom, mês ruim, você nunca sabe qual vai ser bom ou ruim. E essa imprevisibilidade cria uma ansiedade. Uma pressão que você carrega mesmo quando está atendendo, mesmo quando está descansando, mesmo quando está tentando dormir. Porque no fundo tem sempre aquela voz, e o mês que vem? E os clientes pararam de vir? E se a agenda esvaziar de novo? Agora, quando você constrói uma clientela fiel, essa voz some. Não de uma vez, mas vai sumindo. À medida que você percebe que as mesmas pessoas voltam, que a agenda se preenche sozinha, que você não precisa mais correr atrás, e aí que você começa a trabalhar diferente, com mais calma, com mais presença, mais leveza, mais feliz, porque você não está mais atendendo com o peso da escassez nas costas. A massoterapeuta que tem clientela fiel não atende melhor porque ganhou mais dinheiro, ela ganha mais dinheiro porque atende melhor. E atende melhor porque parou de ter medo de perder. A segunda coisa que muda é a qualidade das suas clientes. Isso é algo que pouca gente fala, mas quando você chega no nível 3, o perfil da cliente que chega até você muda, porque você para de aceitar qualquer coisa para fechar a agenda. Você para de dar desconto para quem barganha. Você para de encaixar horário fora do seu limite porque você teve medo de perder a cliente. E sabe o que acontece quando você para de fazer isso? As clientes que ficam são as que realmente valorizam o seu trabalho. As que pagam sem questionar, as que chegam no horário, as que respeitam o seu espaço, as que indicam outras pessoas parecidas com elas. Você não precisa de mais clientes, você precisa das clientes certas. E as clientes certas chegam quando você para de se posicionar como qualquer pessoa, como qualquer um que aceita qualquer coisa. Você não precisa de mais clientes, você precisa das clientes certas. E essas clientes certas
chegam quando você para de se posicionar como alguém que aceita qualquer coisa. A terceira coisa que muda é a forma como você se enxerga. E é essa mudança mais profunda de todas, porque quando você constrói uma clientela fiel, quando você vê as mesmas pessoas voltando semana após semana, quando você começa a receber indicações de pessoas que nunca conheceu, algo muda dentro de você, uma certeza se construindo, atendimento após atendimento. Uma voz interna começa a falar mais alto do que aquela outra voz. A voz que diz, o que você faz tem valor. O que você oferece e transforma, você não precisa se provar para mais ninguém. E quando essa voz fica mais forte, tudo muda, sua postura muda, comunicação muda, a forma como você cobra muda, a forma como você recebe uma cliente nova muda. A confiança de uma massoterapeuta não nasce em um curso, ela nasce quando você olha para trás e vê o rastro de transformação que ela deixou atendimento por atendimento. Eu quero que você imagine algo por um momento. Imagine daqui a 6 meses, com uma agenda previsível, com clientes que voltam, com indicações chegando sem você pedir, com uma renda maravilhosa, com a liberdade de escolher quem você quer atender. E com a certeza de que o que você faz tem valor. Não é um sonho distante, não é algo reservado para poucas, é o resultado natural de uma massoterapeuta que chegou no nível 3, que aprendeu a criar vínculo de verdade, que parou de perder clientes e começou a construir uma clientela que se sustenta a carreira inteira. Esse é o lado que eu quero te mostrar, esse é o lado que você merece estar. E o caminho para chegar lá começa agora. Eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta honesta. Eu preciso que você responda para si própria. Quantos clientes você já atendeu até hoje? Que foram embora sem voltar e que você nunca soube o porquê? Pensa nelas por uns minutos. Pensa naquelas que adoraram, que agradeceram, que disseram que ia voltar e que sumiram. Eu não te faço essa pergunta para te machucar, te faço porque cada uma dessas clientes era uma oportunidade de construir algo que durava, um vínculo, uma fidelidade, uma indicação, uma renda recorrente. E não porque você foi ruim, mas porque você nunca soube, ou melhor, ninguém nunca te ensinou a construir isso. Você não perdeu essas clientes porque falhou. Você as perdeu porque ninguém nunca te ensinou o que realmente faz uma cliente voltar. Mas isso muda hoje. Porque agora você sabe que a cliente não some por acaso. Agora você sabe que o vínculo não é sorte. Agora você sabe que a fidelidade não depende de técnica. Depende de presença, de memória efetiva. Depende de escuta terapêutica. Depende de um retorno transformador. Depende do nível 3. E agora eu preciso ser muito honesto com você. Saber disso não é o suficiente. Você pode assistir esse vídeo inteiro, entender tudo, concordar com tudo e amanhã continuar atendendo do mesmo jeito. Porque conhecimento sem prática é só conforto intelectual. É aquela sensação boa de ter aprendido algo novo que some quando você fecha o vídeo e volta para sua rotina normal. O vídeo que você assiste, mas não aplica, não muda nada. O que muda a carreira é o que você decide fazer diferente no próximo atendimento. Então eu quero te deixar 3 decisões práticas. 3 coisas que você pode começar a fazer agora. No próximo atendimento que você tiver, faça essa primeira decisão. Comece a anotar. Depois de cada atendimento, escreva 2 ou 3 coisas sobre aquela cliente. O que ela contou, como ela estava, como estava o corpo dela, o que ela me ensinou, que estava vivendo. Não precisa ser longo, não precisa ser formal. Só o suficiente para que na próxima vez você possa olhar para ela e mostrar tudo que foi lembrado. A segunda decisão, cria uma rotina de encerramento. Toda vez que um atendimento terminar, antes de deixar a cliente ir, fala alguma coisa concreta que você percebeu no corpo, na respiração, na tensão. E cria um próximo passo, não um convite genérico para voltar, uma razão específica para ela voltar. 2 frases, são só 2 frases. Mas essas 2 frases valem mais do que qualquer promoção que você possa fazer. 2 frases no final do atendimento podem valer mais do que um mês inteiro de publicidade, porque elas chegam na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Terceira decisão, essa é mais importante. Pare de se comparar. Pare de olhar para outra massoterapeuta e achar que ela tem algo que você não tem. Pare de achar que precisa de mais um curso para se sentir pronta. Pare de esperar o momento perfeito para cobrar o que você merece. Pare de diminuir o valor do que você faz. Porque o que você faz é raro. Você coloca as mãos em pessoas, você alivia a dor, você cria espaço para quem não tem espaço em lugar nenhum. Você oferece presença em um mundo que virou completamente ausente. Isso tem valor, muito valor, e você merece ser reconhecida por isso. Você não é só uma massoterapeuta. Você é uma das poucas pessoas no mundo que ainda toca alguém com intenção de cuidar. Nunca esqueça o peso disso. Minha mãe nunca precisou correr atrás de cliente, nunca precisou fazer promoção, porque ela construiu algo muito mais poderoso do que uma técnica. Ela construiu vínculos, vínculos que duraram décadas, que atravessaram fases da vida das clientes, que sobreviveram a mudanças de cidade, de rotina, de situação financeira, porque quando você cria um vínculo de verdade, a cliente não te trata como um serviço, ela te trata como parte da vida dela. E é isso que eu quero para você. Não só uma agenda cheia, uma carreira que significa algo, uma relação com as suas clientes que vai além do horário marcado,
uma profissão que sustenta você financeiramente e te alimenta por dentro ao mesmo tempo. Isso é o nível 3. Não é um método frio, não é uma fórmula mecânica, é uma forma de ser profissional, de ser presente, de ser inesquecível. Bom, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, se você se reconheceu em algum momento do que eu falei, salve esse vídeo, compartilha com um colega, massoterapeuta que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual foi o momento que mais te tocou, porque eu leio tudo, sabe? Qualquer comentário que você possa fazer, pode escrever aí que eu vou ler tudo quando estiver em casa, tranquilinho. Bom, eu sou o Maicon e esse é o método massoterapeuta de nível 3. E esse vídeo foi especialmente para você. Até a próxima.